Muito bom dia e boa tarde, nonas séries. Hoje nós vamos tratar de um assunto que surgiu a oportunidade de tratar sobre esse tema gramatical. Então eu logo peguei, porque é importante. É, e nós até fizemos uns exercícios sobre, só que eu quero tratar de uma forma mais incisiva. E nós vamos falar sobre os elementos de coerência e coesão textual dentro da construção do texto. Lembrando que coerência e coesão textual são essenciais a quaisquer gêneros textuais e a quaisquer tipos de texto. Coerência e coesão são essenciais. Repito para que você se lembre sempre, tá? Então vamos ver o que é cada um desses dois elementos e como eles se configuram e se caracterizam. Primeiro, vamos usar o que raios, né, é essa tal da coerência e dessa coesão textual. Por quê? Porque os principais problemas que a gente encontra em textos, principalmente textos de vestibulares e textos de alunos, né, do ensino fundamental e médio, é a falta de coerência e coesão, e muitas vezes pelo fato de o aluno não saber, né, do que se trata esses elementos e da importância deles. O que faz às vezes que a gente encontre textos que são indecifráveis, não pela questão da letra, mas sim pela questão da falta de coerência e coesão daquele texto. Logo você já deve estar imaginando aí que falta de coerência e coesão é falta de sentido lógico. E sim, se você pensou isso, você está certo em partes, porque ainda tem mais. Então a coerência, o que, que é? A coerência é o conceito que se refere ao nexo, tá? Eu vou até circular para você aqui, para que você lembre sempre dessa palavra, ó. Nexo. Nexo é o que? É lógica, é sentido, tá? Então, o texto ele precisa ter um sentido lógico ali, ele precisa ter uma relação direta que faz com que ele tenha sentido mesmo, né? Com que você leia, com aquilo que você está lendo, tenha ideias concisas. Então, a coerência ela pode ser entendida como né, o nexo do texto, a lógica, o sentido lógico das ideias que você apresenta ali. Eu sempre dou aquele exemplo. Se você começa falando de arroz e feijão, tem que terminar falando de arroz e feijão, né? Tem nego que faz texto e começa falando de arroz e feijão, termina falando de linguiça, macarrão, é, abóbora, giló. Esse é um exemplo tosco, mas é só para você entender que as ideias elas precisam estar coerentes. Isso significa que tem que ter nexo, tem que ter lógica, os acontecimentos nas circunstâncias, tá? A coerência, então, ela é um resultado da não contradição. Por que não contradição? Porque nós não queremos um texto contraditório, com ideias vagas. Né? Você começa um texto ali falando, por exemplo, vende-se feijão. É, também organizamos sua casa. Puts, né? Que tipo de placa é essa? Que tipo de atendimento é esse? É um atendimento, é uma loja que não tem coerência nenhuma, porque além de vender feijão, ela organiza a casa, né? Então, é só um exemplo para você entender, né, que a coerência, ela precisa e aliás, ela está ligada ao sentido lógico do texto, né? E ela é mais utilizada do que você possa imaginar. Então, a coerência ela parte do princípio da organização textual, né, porque todo texto né, ele é composto ali por uma estrutura lógica, né, e essa estrutura lógica ela refere-se justamente à coerência, ao sentido lógico. Alguns elementos aqui que eu listei para vocês, tá, que garantem a coerência de um texto. Na letra A você vê aqui, ó, que é a harmonia de sentido, de modo a não ter nada ilógico e nada desconexo, né? Se a coerência é o nexo, você não pode ter desconexão nem nada ilógico no seu texto. Letra B, que é a relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Como eu disse, você faz um texto contém parágrafos, né, e um parágrafo tem que estar diretamente ligado à ideia do segundo, à ideia do terceiro, à ideia do quarto, e assim sucessivamente. Como eu disse, comece falando de arroz, termine falando de arroz, tá? Letra C. As partes devem estar interrelacionadas, que eu acabei de dizer. Né? O primeiro parágrafo tem que ter um sentido com o segundo, e o segundo com o terceiro, com o quarto e assim por diante. D. Expor uma informação nova e expandir o texto. Né? Você pode ter informações novas que expandem a sua ideia do texto, mas você não pode fugir do sentido do texto. Letra E. Não apresentar contradições. Pense antes de escrever. Não saia escrevendo só para encher linguiça. Principalmente quando você for fazer textos
de gêneros textuais específicos, como crônica, artigo de opinião, dissertação, etc. Pense, faça rascunho. Inclusive até o Enem, os vestibulares, eles dão folha de rascunho para que o aluno tenha a chance de rascunhar seu texto antes de passar o texto para a folha definitiva, para que erros toscos de coerência, como eu vou mostrar para vocês agora, não aconteçam. E, obviamente, né, você deve apresentar um ponto de vista e uma visão de mundo no seu texto para que ele fique ali bem coerente. Alguns exemplos aqui, tá, de falta de domínio de coerência, né, inclusive publicado na Folha de São Paulo. Eu gosto tanto de frango, mas tenho medo de gripe aviária. É até engraçado, né? Mas só dá na Ásia, responderam. Justo na parte que eu mais gosto. Então o texto aqui ele tem um duplo sentido, ele tem ali, né, tudo aquilo que a gente falou que a gente falou que não deve ter, o texto contém. Falta o quê? Falta coerência textual, falta sentido lógico nas ideias. Eu tenho aqui alguns tipos de coerência, só que eu não quero abordar isso aqui agora com vocês, porque vai ser muita coisa, e outrora eu abordo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de incoerências em anúncios publicitários, né? Aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Espera aí, aberto todos os dias, então ele tem um dia para descansar, né? Falta o que aqui? Falta o, o falta uma lógica nesse anúncio, né? O anúncio não tem lógica, falta coerência. E aqui outros exemplos e aqui algumas pérolas do vestibular que eu quero que vocês vejam, que inclusive no vestibular acontece muito, tá? O primeiro aqui, ó. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. O ateísmo é religião anônima e os outros mais. Vocês leiam aí, se divirtam e compreendam que falta de coerência em um texto pode arruinar a sua prova do vestibular, tá? Chegamos então à coesão. Se a coerência é o nexo, né, é o sentido lógico do texto, a coesão nada mais é que os conectivos que dão a ordem direta da coerência, né? E eu tenho vários tipos de conectivos, inclusive no seu caderno eu pedi para você anotar alguns, pode olhar aí em umas aulas passadas, você anotou um quadro com vários conectivos que geram coesão e coerência, tá? E então para que o texto seja coeso, você deve seguir os seguintes passos aqui listados. Retomar os termos e as expressões ou frases ditas, como eu disse, rascunhar, né? Você precisa ter um encadeamento do segmento do texto, né? Você precisa prestar atenção nos conectores que são importantíssimos, tá? Como eu disse, a coerência é a lógica do texto e a coesão são os conectores, né, que garantem a lógica, tá? Como eu disse também, tem aqui alguns tipos de coesão, mas assim como da coerência eu não vou trabalhar porque é muita coisa para vocês internalizarem agora. Eu só quero mostrar para vocês aqui um exemplo de texto, tá? Observe a coesão presente no texto a seguir. Nós temos um fragmento aqui e eu destaquei três conectivos, porque como eu te disse, coerência, isso aqui é para você gravar. Coerência é a lógica, o nexo do texto. Coesão são os conectivos que garantem a lógica, que garantem o entrelaçamento das ideias. Então, pense bem, ó, se não houvesse esses três conectivos que eu coloquei aqui, o que aconteceria com esse texto? Ele ficaria, né, ele não estaria coeso, ele estaria totalmente ali zoado. Poderia ter coerência? Poderia, né? O sentido lógico do texto continua intacto, mas coesão não haveria, porque faltaria os conectivos que geram a coesão do texto, que geram justamente ali a articulação entre as ideias. A mensagem principal pode estar expressa ali, mas a conexão entre as ideias ficariam perdidas. Um exemplo aqui, né? Então quer dizer, né? É isso aí. Todos esses anos ele achou que eu era um imaginário. Então, o texto aqui falta alguma coisa que conecte este a este, este a este, né? Falta coesão nele justamente por essa questão que nós falamos dos conectivos. E aqui o maior exemplo de texto sem coesão textual, sem conectivos, é essa música da Vanessa da Mata, que ela diz: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tem mais o que dizer, são só palavras, saiba que o que eu digo não mudará. Então você percebe que
falta alguma coisa, né? E o que falta são os conectivos, né? Aqui agora eu fiz o que deveria ter sido feito na música, né? Olha aqui, ó. A música tá aqui e eu coloquei conectivos, né? Então, com conectivos, a música ficaria. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem mais nada. O que quer dizer? Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Então, olha a diferença do texto com coesão e sem coesão, né? Vou repetir uma última vez para você memorizar. Essa aqui é uma tabelinha similar à que você tem no caderno, tá? São todos conectivos aí que garantem coesão. Bota na sua cabeça o seguinte: coerência é o nexo e a lógica do texto. Coesão são os conectivos. Se você memorizou isso aí hoje, eu já fico felizão. Coerência, lógica e nexo. Coesão são os conectivos, os conectores, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.